Oiê! Voltamos com mais maternidade e eu continuo aqui com a Valdirene, psicóloga. Na semana passada a gente falou sobre criação com apego. Se você não viu, corre lá no canal no YouTube que está lá, está imperdível e muito importante para você entender a conversa de hoje. Porque agora nós vamos falar sobre o assunto que deixa os pais enlouquecidos, a birra. Criança tem birra, Val? É verdade? Ou isso é coisa do passado, coisa de mãe Nutella, mãe raiz? Criança faz birra mesmo? Gente, criança se expressa, né? Criança tem emoção igual adulto, criança é ser humano. Então, esse nome birra foi algo que hoje em dia eu não gosto muito, particularmente eu não gosto muito desse termo, porque simplesmente, se a gente for olhar, é um termo que rotula a expressão das emoções de uma criança, né? E se a gente for olhar, adultos também teriam birras. Quantas vezes a gente não viu adultos sapateando, digamos assim, quando contrariados, né? Quantas vezes a gente não viu os adultos tendo reações explosivas? Então, a criança, ela já é esperado que ela se sinta dessa forma, porque se a gente for olhar um bebê, né, aos 2 anos ali, qual que é a forma de se expressar? Ele está começando a falar as primeiras palavras, ele está começando a formar as primeiras frases, e aí é até aquela fase que se chama do terrible two, né? Aos 2 anos, onde isso fica bem evidente. Se você tira uma coisa que a criança está querendo pegar, prontamente a reação dela vai ser de se jogar para trás, né? De gritar, de chorar, porque imagine, né? O cérebrozinho em desenvolvimento e sem saber realmente como falar. Então a criança não tem essa capacidade de autorregulação emocional. E aí que entram os adultos, né? O problema não é a criança reagir assim, o problema é a forma que o adulto vai reagir àquela reação. E a gente precisa acabar de uma vez com isso, Miriam. A gente precisa entender que criança manifesta o sentimento dessa forma. Não é erro da criança, daquela criança e daquele pai que deixou de educar, por isso que a criança está reagindo dessa forma, né? A gente precisa trazer esse conhecimento sobre a infância para que a gente pare de rotular as pessoas também. Porque muitas vezes na hora daquela crise emocional que a criança está tendo, ao invés das pessoas correrem para tentar acalmar a criança, não. As pessoas ficam preocupadas com quem está ao redor olhando e quem está ao redor olhando fica com aquele olhar de julgamento, né? Para os pais. Com certeza. E na hora da crise, assim, é muito difícil da gente lidar com a nossa frustração, com a nossa irritação, com a irritação do adulto, né? É preciso também ter calma e o controle emocional na hora de maternar, né? Exatamente. Eu digo que você só consegue passar calma se você estiver calma, né? Como que você vai estar ali frenética? Então, eu diria que assim, na hora de uma situação como essa, de explosão emocional da criança, lembre-se sempre, você precisa manter a calma para conseguir acalmar a criança, né? Esqueça quem está do lado olhando. O seu objetivo, imagine um adulto que você estivesse ali socorrendo, né? Você não ia ficar olhando para quem está do lado. Assim é a criança, você vai se focar na criança para tentar acalmar ela. E acontece que nessas horas, muitas vezes alguns pais reagem, né, sendo agressivos com a criança. Então, essa é a pior forma de conter uma explosão emocional, né? Mas manter a calma, tentar acalmar a criança, tentar tirar o foco, né, do que causou aquela explosão emocional na criança, tentar distrair aquela criança e, dependendo do caso também, levar a criança para um lugar seguro onde, ao se debater, que em alguns casos a criança se debate, ela tem a segurança de não se machucar, né, também. Ok. Muito obrigada, Val, pela participação aqui, foi ótimo. Gente, semana que vem tem mais. Tchau!